E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando Transtornos. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de psicologia do 9º período e eu vim aqui dar continuidade a essa série tão maravilhosa que a gente vem fazendo. Então vem comigo pra gente conversar. Com certeza você já ouviu falar ou você mesmo apresenta esses sinais ou sintomas de falhar em manter-se engajado em tarefas a longo prazo, falhas na organização, na atenção e planejamento, fazendo com que outras pessoas tenham uma ideia equivocada sobre você ou até mesmo você tenha uma ideia equivocada sobre outras pessoas. As pessoas que têm TDAH, que apresentam esses sintomas, esses sinais, se passam por alguém preguiçoso, por alguém lento, por alguém que não tem força de vontade. Mas será que só isso basta para a gente diagnosticar TDAH? Então vamos continuar. O transtorno de TDAH, ele é um transtorno multifatorial, tá? Quando eu falar TDAH, vocês vão entender por transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ok? Então, ele é um transtorno multifatorial, então muita coisa resulta do TDAH. É uma mistura de fatores ambientais, genéticos. Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, que se caracteriza por desatenção e hiperatividade por, no mínimo, 6 meses. Ele traz prejuízo ao indivíduo no desenvolvimento e também em mais de um contexto, seja ele social, acadêmico, profissional. Vale ressaltar que o diagnóstico do TDAH, ele é importante não só por conta dos danos que trazem ao indivíduo, mas para a gente entender também que ele é um conjunto de aspectos biológicos, genéticos e cerebrais. Então, estudos de imagem cerebral, estudos de biologia molecular, foi capaz de demonstrar o quanto o TDAH é real, porque é visível biologicamente uma condição maligna. As causas do TDAH não estão completamente esclarecidas, mas a teoria corrente aí é que, para explicá-lo, seria o transtorno ao descontrole do córtex pré-frontal, essa parte daqui, tá? Então, eu vou deixar uma imagenzinha aí para vocês entenderem qual é a região do cérebro do encéfalo que eu estou falando para vocês. Essa região do cérebro é ligada ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Ela controla os impulsos e os pensamentos de fundo da mente que permite que a gente foque. Então, para quem tem TDAH, essa área não está funcionando bem. Então, leva a pessoa a ter dificuldades em controlar os seus impulsos. Então, alguns sintomas e sinais de TDAH são ter dificuldade para se planejar, falhar em cumprir prazos, tendem a começar uma atividade antes de terminar outra, ser desajeitados, ter dificuldade para esperar, mudar o comportamento quando é criticado, achar difícil seguir regras, fazer comentários inconvenientes sem controle. Todos esses sintomas são encontrados em pessoas com TDAH e também eu queria muito focar nesse vídeo aqui o TDAH em adultos, tá? Não tanto com crianças, mas com certeza o TDAH começa antes dos 12 anos. O TDAH em adultos só foi realmente reconhecido em 1980, quando foi publicado o DSM-3. Para quem não sabe, DSM-3 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Atualmente é o DSM-5. Que é esse daqui, ó, DSM-5. Mas quando foi publicado o DSM-3 em 1980, foi quando reconheceram que adultos poderiam apresentar ainda TDAH, porque normalmente, quando você começa com TDAH quando criança, com a adolescência há uma remissão dos sintomas. Mas viu-se que adultos, algumas pessoas continuavam com os mesmos sintomas, continuavam ainda adultos. Então a gente vai ver que o TDAH persiste na vida adulta em torno de 60% a 70% dos casos. A pessoa que tem TDAH, ela tem uma tríade, que é desatenção, inquietude e impulsividade em graus variados. E como é que a gente vê isso em adultos, Thaís? Em adultos, pode ser evidenciados em situações dialógicas.
nas tarefas que exigem organização, que exige uma concentração no longo prazo, né, por muito tempo, e nas dificuldades com a memória. Então, eles vão ter aí dificuldade para se concentrar, mas eles são muito bons em se concentrar quando são atividades que são estimulantes para eles, tá? Mas quando eles estão sendo distraídos por estímulos internos, as emoções ou externos, aí eles não conseguem focar no que eles estão fazendo. Então vocês estão percebendo que quem tem TDAH, eles têm essa dificuldade nas funções executivas. Porque quando isso acontece, acarreta em problemas, né? Na estimativa e uso do tempo, no cumprimento de obrigações. Então eu vou falar um pouco para vocês como é que se chega a um diagnóstico de TDAH em adultos, né? Conforme os links que eu li. Inclusive, os links que eu li para fazer esse vídeo aqui, eu vou deixar tudo na descrição, então preste bem atenção. Assim que terminar, procura lá, vou deixar o título do link e o link para vocês poderem acessar. Continuando. Então, eu vou olhar aqui porque o computador está aqui e o meu roteiro está aqui. Então, vamos lá. O primeiro é o emprego de escalas e de entrevistas semi-estruturadas adaptadas a pessoas com TDAH. Isso tudo vai ser acontecido na psicoterapia, tá, gente? É muito importante você, quando tem alguma suspeita de sintoma, alguma coisa, vamos ao psicólogo, porque ele é que pode dar esse diagnóstico a você. O psicólogo dá diagnóstico também, não é só quem faz medicina, beleza? Outro critério é a coleta de dados com outras fontes de informação, como os pais, o cônjuge e outros familiares. É importante a gente conversar com a família, né? Se faz muito isso com crianças, mas é muito bom conhecer o histórico familiar daquele teu paciente. Então, a terceira é a identificação de um número mais alto de sintomas nucleares de TDAH, como desatenção, hiperatividade e impulsividade, como também do seu início precoce e sua presença em diferentes contextos da vida do indivíduo. No mínimo, ele tem que apresentar em 2 contextos, como, por exemplo, trabalho e escola, por exemplo. No caso, faculdade, né? Tem que ser sempre dois ambientes. O outro é a identificação de comprometimento funcional significativo associado aos sintomas, investigando diferentes áreas, como profissional, social, familiar. E o último, a decisão clínica dos sintomas não ser mais bem justificada por outros transtornos psiquiátricos. Já vou falar para vocês sobre as comorbidades. Eles podem existir comorbidades, mas, por exemplo, ele não pode ter um outro transtorno que explique melhor os sintomas que ele tem, para ele poder ser diagnosticado com TDAH. É um trabalheiro, hein? Tá vendo? Valorizem o trabalho psicólogo. Então, eu falei muito para vocês que eu vou trazer a visão da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, para os transtornos que eu vou falar aqui, né? Falei isso lá no primeiro vídeo, o vídeo de introdução. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui para vocês assistirem, ou o link embaixo, mas assistam. É o primeiro, sobre a introdução. Eu falei sobre TCC. Então, como é que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, atua com pessoas com TDAH? É muito importante a gente entender que o adulto com TDAH, ele apresenta um histórico de fracassos e desistências desde a infância, motivados pelos próprios sintomas do TDAH. Então, com tendência à distração, dificuldade de autorregulação, inibição e tendência a evitar situações que levem ele à frustração, né? Assim, é uma forte crença de que tais características dizem respeito a si mesmo e não a um transtorno de características neurobiológicas. É muito importante a gente evidenciar isso, dizer que você não é o seu transtorno, tá? Você é além do transtorno. É muito importante a gente aprender a educar, psicoeducar o nosso paciente nessa questão também. Ao longo do tempo, os adultos com TDAH, eles desenvolvem um conjunto de pensamentos disfuncionais com viés negativo sobre suas capacidades, desenvolvendo um estilo de enfrentamento evitativo. Acompanhado dessas crenças, ainda tem o sentimento de culpa, de tristeza, de ansiedade e de raiva. Lembrando, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com a relação entre pensamentos, sentimentos e comportamentos, sendo os pensamentos os responsáveis por alterações de humor e nas formas do enfrentamento. E qual o objetivo da TCC?
nisso, né? A gente aprendeu como é que ele funciona, mas qual é o objetivo? Justamente ajudar o nosso paciente naquilo que ele tem dificuldade, em planejamento, né? Na atenção, na autorregulação, nessa questão da impulsividade, problemas de relacionamento, pensamentos e crenças negativos, por exemplo, afirmações negativas acerca de si próprio, na perturbação do humor, no sentimento de culpa. E isso tudo promovendo melhora em diversas áreas da vida de adultos com TDAH. Vocês mandaram perguntas, vamos para as perguntas agora. Uma pergunta foi aqui. Qual a relação? O que eu gosto de pergunta é que vocês me fazem pesquisar. Quanto mais eu pesquiso, mais eu aprendo, mais vocês aprendem, porque eu passo para vocês o que eu aprendo. Olha que coisa tão boa. Então, a pergunta que me mandaram, ela falou assim: qual a relação do cérebro autista e o cérebro TDAH? Admito que foi uma trabalheira a gente entender um pouco disso. Fiz minhas pesquisas, vou deixar inclusive o link na descrição. Eu vou tentar responder, tá bom? Foi o que eu encontrei, pelo que eu entendi na pergunta. Quando falou relação do cérebro, eu entendi alguma coisa em comum quando eles se misturam. Eu entendi nesse ritmo aí de raciocínio. Então a gente vai ver que ambos os transtornos, quanto de TEA, o TEA é o transtorno do espectro autista, quanto TDAH, são transtornos de neurodesenvolvimento. Acontece tudo aqui dentro. A literatura, ela aponta que o TDAH, no diagnóstico do TEA, intensifica os comportamentos desadaptativos. Então, ele compromete a qualidade da vida da pessoa. Já ao contrário, acontece também isso do TEA no TDAH, se correlacionam moderadamente. Então, os autistas tendem a apresentar impulsividade e desatenção, não a hiperatividade isoladamente, que faz com que a gente chegue ao assunto das comorbidades, tá? Então, aproximadamente 60% das crianças e 80% dos adultos com TDAH apresentam um ou mais transtornos psiquiátricos concomitantes. As comorbidades mais frequentes observadas no TDAH são transtorno por uso de substâncias, transtorno de ansiedade e humor, transtorno de oposição e desafio e de conduta, além do TEA, do autismo. Nos adultos, a incidência é de ansiedade, humor e uso de substâncias. Vamos falar, já finalizando, do tratamento. São 5 pontos que eu queria falar sobre o tratamento de quem tem TDAH. O início do tratamento se baseia na aceitação do transtorno e informação sobre os prejuízos oriundos do mesmo. Segundo ponto, não se pretende obter a cura do TDAH. Por ser um transtorno neurobiológico, vocês lembram que eu falei que é algo real, dá pra gente ver em imagens cerebrais? A gente não vai buscar cura, mas sim uma melhor qualidade de vida para aquele paciente. Terceiro, o psicoterapeuta precisa ser um grande motivador do adulto com TDAH para ele não abandonar o processo ali de tratamento. Outras coisas que a gente pode estar colocando no tratamento com TDAH é o registro de pensamentos disfuncionais. É importante quando a gente registra aquele pensamento disfuncional, ver o porquê a gente pensou aquilo e como a gente se sentiu. A gente tem mais clareza com o que está passando aqui dentro. Solução de problemas, a gente vai ajudar no automonitoramento, autoavaliação, planejamento e cronogramas. Tá vendo? Tudo no que ele tem dificuldade, a gente vai estar lá auxiliando ele. Então, o ponto sobre o tratamento é fortificar estratégias de enfrentamento e técnicas comportamentais para potencializar o funcionamento do indivíduo em campos prejudiciais de sua vida. Então é isso que eu vim trazer sobre o TDAH com vocês. Eu fico muito feliz de estar fazendo mais uma série para vocês. Lembrem, os links que eu pesquisei para trazer todas as informações estão na descrição do vídeo. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais aqui no trabalho na internet, aqui no YouTube. E me segue lá no Instagram, tá bom? Porque lá eu falo sobre os transtornos e muito mais, além de compartilhar a vida acadêmica com vocês também, tá bom? Um beijo e até a próxima!